Bom, pessoal, vou te fazer uma pergunta antes de ler o texto. Cabe medida provisória para majorar, para aumentar um tributo? Cabe medida provisória para instituir um tributo? Bom, em ambos os casos, a resposta é sim, cabe. Cabe. Medida provisória pode instituir, pode criar um tributo. Medida provisória pode majorar, aumentar um tributo já existente. Em ambos os casos é perfeitamente possível a criação ou a majoração de um tributo, certo? Apesar desse artigo especificamente falar em impostos, isso vale para contribuições também. Bom, eu posso criar ou aumentar um tributo? Posso, mas qual é a regrinha? A regrinha é que esse tributo, para ser cobrado, todos os tributos, todos não, mas normalmente os tributos eles respeitam um princípio, que é cláusula pétrea, o princípio chamado princípio da anterioridade. Opa, faltou um N. Anterioridade. Nossa, ficou pior do que a emenda tributária. O princípio da anterioridade tributária. O que diz esse princípio? Bom, quando o imposto é criado ou aumentado, em 2014, por exemplo, eu só posso cobrar esse aumento tributário, da carga tributária, esse novo imposto ou esse imposto majorado no ano seguinte. É verdade que nós temos algumas exceções, mas essa é a regra. O princípio da anterioridade tributária serve para proteger o contribuinte, para que ele possa se precaver no caso de aumento da carga tributária, certo? Para que ele possa se antecipar, se preparar. Acontece que a medida provisória ela pode instituir, ela pode criar ou aumentar um tributo, certo? Mas vê que confusão. A medida provisória aumentando, por exemplo, a alíquota do imposto de renda. Surgiu a medida provisória em 2014, aumentando a alíquota do imposto de renda. Para não agredir o princípio da anterioridade tributária, essa medida provisória tem que ser transformada em lei ainda em 2014, para que ela possa ser cobrada em 2015. Olha o princípio da anterioridade tributária. Ela tem que ser transformada em lei, a medida provisória tem que ser transformada em lei ainda em 2014, para que o aumento da carga tributária possa ser cobrado em 2015. Por exemplo, vou mudar de exemplo aqui. Imagine a seguinte hipótese. Vamos supor, senhoras e senhores, vamos supor que uma medida provisória, surgiu uma medida provisória aumentando o imposto de renda, mas essa medida provisória surgiu no final de 2014, finalzinho de 2014, só foi transformada em lei no início de 2015. O aumento da alíquota do imposto de renda só poderá, do imposto de renda só poderá acontecer em 2016. Veja, o aumento da alíquota acontece no ano seguinte, não a edição da medida provisória, mas no ano seguinte a sua transformação em lei. A cobrança só pode acontecer no ano seguinte a sua transformação em lei. Se eu quiser que seja já no ano seguinte, o tributo, o aumento só produzirá efeitos se, e somente se, a medida provisória for convertida em lei no final do mesmo ano. Para cobrar no ano seguinte, ela tem que ser transformada em lei até o último dia em que ela foi, do ano em que ela foi editada. Certo? Agora, é verdade que isso tem uma grande exceção. Quais são as grandes exceções? Bom, o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, o imposto sobre operações financeiras, o IOF, o imposto extraordinário de guerra, olha só, isso aqui nem existe, não é? Isso aqui seria criado por uma medida provisória. E ainda as contribuições. Essas normas podem ser majoradas ou criadas por medida provisória?
no mesmo e cobradas no mesmo ano. Essas normas não respeitam o princípio da anterioridade tributária. Anterioridade tributária. Anterioridade tributária. Essas normas, por exemplo, acho que eu dei um exemplo aqui com Elisângela em um vídeo passado. Eu falei assim: Elisângela, você trabalha com imposto de importação. Imposto de importação, não importa, eu brinquei, não importa o que Elisângela importa. Lembra disso? Essa piada é horrível. Essa piada é triste. Mas enfim. Elisângela importava portas. Aí veio uma medida provisória e aumentou a alíquota do imposto de importação. E Elisângela, naquele mês, naqueles 30 dias daquele mês, ao invés de pagar 10 mil reais, pagou, no meu exemplo, 15 mil reais. Lembra disso? Pagou 15 mil reais. Só que a medida provisória foi derrubada pela Câmara. A Câmara derrubou. O que foi que eu falei na época? Eu falei que em até 60 dias... Tem que surgir em até 60 dias. Tem que surgir um decreto legislativo. Eu vou ver decreto com vocês daqui a pouquinho. Regulando as relações jurídicas que surgiram nessa época, nesses 30 dias. Não foi? Confere? Mas espera aí. Por que Elisângela já teve que pagar logo? Por que ela teve que pagar logo? Porque imposto de importação, meu exemplo era imposto de importação. Imposto de importação é um dos tributos com cobrança imediata. Não preciso esperar a medida provisória ser transformada em lei para cobrar no ano seguinte ao aumento da alíquota. Não é feito imposto de renda, que tem que ser no ano seguinte a transformação em lei. Imposto de importação, eu posso cobrar imediatamente. Certo? O único detalhe aqui é tributário. Nenhum desses impostos amarelos precisa esperar o ano que vem, o ano seguinte. A cobrança pode ser imediata. O imposto sobre produtos industrializados, o IPI, pode ser cobrado no mesmo ano, mas o IPI tem que esperar pelo menos 90 dias. O IPI ele respeita um outro princípio chamado princípio da anterioridade nonagesimal ou a noventena. Tem que esperar 90, mas veja, pode ser cobrado no mesmo ano. Pode ser cobrado. Tem um camarada aqui, meu vizinho, que ele tem um desses carros bem barulhentos, sabe? Sei lá que carro é esse. É um carro velho, diga-se passagem, mas o cara adora fazer barulho. Aí, por mais que o quarto seja vedado, tem aquelas cascas de ovo, aquelas espumas e tudo mais, mas não tem jeito. É madrugada, é uma madrugada aí da vida, eu estou gravando esse curso para vocês. Deixa eu ver aqui que horas são. 2h22 da manhã. E, enfim, e o cara tá passeando de carro, né? Uma sexta-feira, se bem que é sexta, tá certo. Ora, senhoras e senhores, então vamos lá. A noventena tem que ser respeitada, mas veja, não é aquela regra geral do caput, do artigo 62, parágrafo 2º, que diz o quê? Que só pode ser no ano seguinte a sua transformação em lei. Não. Para todos esses tributos amarelinhos aqui, pode ser no mesmo ano. Pode ser no mesmo dia, só não o IPI. O IPI não pode ser no mesmo dia, tem que ser 90 dias depois. Tá certo? Um beijo no coração de todos vocês. Fico por aqui. Forte abraço. Até o próximo vídeo.